Copa do Mundo tá aí e a primeira rodada já foi, né? Tivemos aí 7 dias de competição, 24 jogos, primeira rodada completa, todo mundo jogou e eu tenho aqui uma tabela com alguns resultados de apostas mesmo ali, em alguns mercados, para trazer para vocês, para a gente comparar junto, para a gente ver o que funcionou nessa primeira rodada, o que não funcionou. E eu pretendo trazer um vídeo desse a cada final de rodada. A segunda rodada vai começar hoje, eu já vou fazer também, e por aí vai, tá? Bem, essa primeira rodada, só fazendo um resumo rápido, a gente teve um volume muito alto de gols, tá? Muito alto. Tivemos 75 gols em 24 jogos, pouco mais de 3 gols, 3,13 gols por partida. Isso é uma média muito boa, muito boa. Copa do Mundo, assim, que a gente gosta, né? Muitos gols, tudo mais. Só teve um 0-0, que foi o heróico 0-0 do Cabo Verde com a Espanha. O resto não teve mais 0-0 na Copa nessa primeira rodada. E esse 0-0 ajudou até a gente ter uns resultados aqui na tabela que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Tabelinha aqui, preenchida. Depois, se vocês gostarem, eu vou compartilhar com vocês essa tabela. E seguinte, explicando rapidamente. Aqui tem todos os jogos da Copa. Todos os jogos da primeira rodada, né? Já finalizados. Todos os jogos, desde o dia 11 até o último, que foi no dia 17, tá? E todos eles aparecem aqui 4 vezes. Vocês vão reparar que tem México e África do Sul 4 vezes, 4 vezes Coreia do Sul e República Tcheca. Por quê? Porque eu trabalhei aqui, botei uma stake em cada um desses métodos, em todos os jogos. E foram 4 métodos, por isso que aparece 4 vezes, tá? Que métodos são esses? Over 0,5 HT. Para todos os jogos eu testei over 0,5 HT. Para todos os jogos eu fiz também back favorito. Para todos os jogos eu fiz lei 0-1. E para todos os jogos eu fiz lei goleada. Tá? Então são esses 4 aí que eu testei, por isso que aparece 4 vezes. Quando a gente começar a aplicar os filtros aqui, vai ficar tudo mais claro. Então eu peguei 4 mercados, fiz jogos em todos eles. Todos os jogos foram pré-jogo, fiz entrada pré, não foi uma entrada ao vivo. E foi uma entrada para ficar até o final. Vale a pena comentar isso, porque isso foge um pouco dos meus métodos. Meus métodos tradicionais, eu fico ali um certo momento, faço cash out, não leio goleado, não leio 0-1. Tem um momento de entrada, tem um momento de saída. Como aqui eu quero trazer também esse período de Copa do Mundo para trazer alguns resultados para vocês, de alguns testes, de algumas coisas que se falam aí no mercado, né? O que o mercado faz, o que não faz. Eu peguei 4 métodos para fazer, mas eu só consigo trazer esse resultado assim dessa forma, tudo esclarecido, né? Identificando que é pré-jogo. Então, todas as entradas aqui são pré-jogo e todas as entradas são ficando até o final. Entradas Panther, beleza? Aí você pode ver se em alguma delas dá para se adaptar para a sua realidade, se vale a pena, se você quer fazer isso ou não. A tabelinha aqui, galera, é uma tabela que eu tenho, como eu falei, depois eu vou compartilhar com vocês com calma essa tabela. Mas é data, hora, time mandante, visitante, competição, que é o Copa do Mundo, HT, o resultado do HT, eu gosto sempre de botar o resultado do HT ali, o resultado do FT. Primeiro gol foi marcado em quantos minutos? Eu botei muito isso aqui na época que eu tinha, que eu usava essa planilha também para o under 4,5. Eu queria saber quando era o primeiro gol. Nesse caso, a gente não vai ser tão útil, mas deixei registrado porque pode ser que vocês gostem disso também no futuro. E aí aqui os 4, ó. Over 0,5 HT, back favorito, lei 0-1 e lei goleada. Lembrando que o lei 0-1, 2 detalhes importantes antes de tipo de resultados. Over 0,5 HT, tranquilo, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma observação para falar. Back favorito, também não, tá? Lei goleada e lei 0-1. Lei 0-1 também serve para o lei 1-0. Como que eu considerei aqui? Eu peguei o favorito e eu botei o lei zebra, né, no caso. Lei zebra. Se a zebra está jogando como mandante ou se a zebra está jogando como visitante, isso vai fazer ser 1-0 ou 0-1, tá? Então é um gol da zebra, seja mandante no 1-0 ou visitante no 0-1. Beleza? Mas aqui, para ficar claro, eu botei lei 0-1. E o lei goleada
eu também considerei a goleada do time favorito. Okay? O time favorito goleando. Não é a zebra goleando, não. O time favorito goleando. Esse favoritismo, tanto no lei 1-0 quanto no lei goleada, ele pode ser um favoritismo bem aberto, assim, bem espaçado, né? Com Alemanha e Curaçao, né? Odds muito esmagadas. Alemanha super, super, super favorita contra Curaçao. Ou pode ser um favoritismo mais equilibrado. Um favoritismo entre Costa do Marfim e Equador, por exemplo. Todos os dois com odd acima de 2. 2,60 e pouco para um e 3 e pouco para outro, mas é favorito. Para essa nossa análise, ele entra como favorito, tá? Não é um super favorito, mas entra como favorito. Tem que explicar essas coisas para fazer sentido tudo isso que eu vou falar, né? E aí, agora vamos aos resultados. Aqui tem o valor de cada odd. Tudo eu entrei no pré-jogo, ó. Tem o valor de cada odd. A stake que eu entrei, eu botei como padrão uma stake de R$1.000. Aí aqui o resultado, se foi green ou se foi red, e qual o valor que eu retirei apostando esses R$1.000 nessa odd que eu entrei, que é a odd do pré-jogo, tá? O resultado que eu tive e aqui uma observação. A observação que eu botei foi só que a primeira rodada, ou se eu quiser filtrar, e falando que não tem cash out, porque o que eu acabei de falar com vocês, entrada do pré-jogo sem cash out. Então agora vamos aos resultados e como a gente pode aprender e olhar aqui o que tem de importante nessas tabelas. Primeiro vamos filtrar por cada um. Então eu venho aqui em mercados e vou filtrar só pelo, vamos lá, over 0,5 HT, tá? Então pelo over 0,5 HT, filtrando, ele me aparece aqui tudo que eu tenho de over 0,5 HT. Agora tem um jogo para cada horário, né, não repetido, tá? Lembrando, quando eu faço qualquer filtro aqui, nessa tabela que eu criei, aqui em cima, nesse menu em cinza aqui, ó, ele altera sozinho. Então, tudo que eu mexo no filtro, vamos lá, vou botar de novo para vocês verem. Aqui, ó, o resultado mexe, porque o resultado fica só com o filtro. Isso é muito legal, porque você tem meio que um dashboard, você consegue ver aqui um painel de controle só nessa linha de cima. Então, já filtrado, ó, símbolozinho de filtro. A gente sabe aqui que foram 7 dias de jogos, 9 horários, 24 mandantes, foram 24 jogos, 24 visitantes, né? Não repetiu nenhum. Um campeonato, tudo mais. É porque essa tabela eu também uso quando tem vários campeonatos. Mas aqui é tudo um porque foi só na Copa. 9 resultados diferentes no HT, 15 resultados diferentes no FT. O primeiro gol saiu em média aos 17 minutos. Primeiro gol da partida. Cedo, né? Podemos dizer assim. Bom para o over 0,5 HT, que é o nosso mercado trabalhado. Tudo pré-jogo e a odd média foi de 1,49. 1,49 a odd média da Copa. Aqui, ó, tem todas as odds aqui, ó, todas. Aí você pegou 1,60 e pouco em um, 1,70 e pouco em outro, mas aí pegou 1,16, pegou 1,44, enfim, não cheguei em odd mínima, eu simplesmente peguei todas da Copa, tá? Média 1,49 com R$1.000 de stake. E esses aqui foram os resultados, ó. Foram 5 jogos de red, 5 jogos sem gols no primeiro tempo, e os outros 19 com gol no primeiro tempo. Então a gente tem quase 80% dos jogos tiveram gol HT. Isso é muito bom, a média geral bate pouco mais de 70%, a gente teve quase 80%. Isso fez com que o resultado aqui em cima, ó, fosse positivo, fosse muito positivo. A gente está aí com 4 stakes, né, de lucro, 4,6 stakes. A gente investindo no stake de 1.000 estaria com 1.600. Só pegando o over 0,5 HT na Copa. Tá? Então esse aqui para mim foi o melhor resultado. O resultado que jogou todos para cima, porque tivemos muitos gols. Tivemos muitos gols e muitos gols de primeiro tempo. Tá? Então, 4.600 seria o lucro, botando R$1.000 em cada um dos jogos da Copa, o que representaria 460%. Tá? Isso é muito bom, muito bom. O over 0,5 HT foi o que bombou aí nessa primeira rodada. Vamos mudar de mercado. Vamos para o back favorito. Tira todos, ó, marca só o back favorito.
Os números trocaram todos, inclusive o resultado. Porque o resultado do back favorito não foi bom. R$ 1.700, 1.720 de prejuízo, 172% de prejuízo. O back favorito, ó, teve muitos heads aqui. Mas aí o que vale a pena comentar? Muito desses heads foram com empate. Então, se eu venho aqui, eu posso fazer filtros em cima de filtros nessa tabela, tá? Então, se eu botei mercado e agora eu venho aqui no FT e eu deixo tudo marcado, mas eu tiro... Eu vou marcar o 0 a 0, 1 a 1 e o 2 a 2. Não teve 3 a 3, né? Marco os empates e dou um OK. Ó, a gente teve aqui 9 jogos com empate. 9 jogos com empate. E aí você perdeu nesse deck favorito. Dos seus heads, que foram head dos seus... Lá. Os seus 11 heads, 9 foram com empate. Só dois que o favorito de fato perdeu. 9 o favorito empatou. E os outros o favorito venceu, foi green. Mas aí você teve um resultado negativo. Então, como que talvez fosse o melhor formato para fazer aqui? Em vez de fazer um back favorito, fazer um lei zebra. Um lei zebra aqui poderia funcionar melhor, porque você teria todos esses 9 empates a seu favor. A odd seria menor? Seria. Mas aí vai o cálculo. Talvez na segunda rodada eu possa fazer para vocês com lei zebra, para poder trazer esse resultado para vocês. Aliás, comentem aqui embaixo, né, façam nos comentários de que mercados que vocês querem que eu faça aqui, que eu posso fazer para a segunda, terceira rodada, né? Eu fiz os que eu mais entendia que seria interessante para vocês a análise. Mas agora, por exemplo, o lei zebra pode ser interessante. Eu vou fazer para a segunda rodada. Quais outros? Tá? Então é isso. Favoritos venceram, mas muitos favoritos empataram. Então, a gente perdeu aqui nesses empates, porque seria a vitória seca do time mandante, né? E aí ficou com esse resultado negativo aqui. Outro mercado, o mercado do Correct Score, pra gente que tá fazendo lei no Correct Score. Mas aqui, lembrando, entrando no pré-jogo, ficando até o final. Lei goleada. Vamos ler goleada primeiro. Lei goleada também teve um resultado negativo. Ó. Também teve um resultado negativo. R$ 1.000 aí, 1.063 negativo. Tivemos 4 goleadas. 4 goleadas. Mas a questão é, no lei goleada, pagou-se pouco para os jogos que você teve green. Você pega aí odd com... O único que pagou mais aqui foi a goleada da Espanha, né? Que não aconteceu. Te pagou aí 724. Foi o 0 a 0. Mas tem mercados aqui, ó, tem odds aqui que pagaram 52. Você botou 1.000, voltou 52, 30. Então foram muitos greens pequenos no lei goleada, tá? E quando vieram os heads, que foi de fato, aconteceu a goleada, a gente ficou até o final e tomou a goleada, esses heads pegaram, foi full head, então deu esse prejuízo. Mas um headzinho aqui que deixasse de acontecer e virasse green, você ia jogar para positivo aqui. Tá? É papo de um head esse aqui. R$ 1.000, R$ 1.000 stake. Vamos supor, por exemplo, que Paraguai e Estados Unidos não fosse 4 a 1, fosse 3 a 1. Então, aqui já seria 1.000, não teria esse 1.000 negativo e teria um valor positivo. Ou a Croácia e Inglaterra fosse 3 a 2, não 4 a 2, aquele gol no final. Enfim, só trazendo exemplo. Mas poderiam ter outros goleados que não tiveram também, né? O resultado é esse. Negativo dessa forma. Claro que quando a gente trabalha lei goleada, a gente não fica até o final. A gente não fica para tomar a goleada. Mas talvez essa análise do correct score aqui não fique tão precisa por causa disso. A gente não fica até o final. A gente entra às vezes quando já tá perdendo de 1 a 0 ou ganhando de 1 a 0. Mas aqui no pré-jogo, esse seria o resultado se você fizesse todos os jogos da Copa como eu fiz. Bom? Último mercado, Lei 0 a 1. Também em todos os jogos da Copa. Teve um jogo que foi 0 a 1.
Na verdade, foi 1-0, mas que o que foi, deixa eu até botar para vocês, que foi Costa do Marfim e Equador. O Equador era o favorito e a Costa do Marfim ganhou. Então deu a zebra vencendo por 1-0. Fora isso, tivemos outro 0-1 e 1-0, mas foi do próprio favorito vencendo. E tivemos até o jogo da Nova Zelândia, não, da Austrália, que ela não era a favorita. Ela venceu, mas ela venceu por 2-0. Então, ficando até o final, né, você acabou pegando o green. Não analiso aqui exatamente quem fez o primeiro gol ou quanto estava no intervalo, porque tem gente que tem técnica de sai no intervalo, sai assim que a zebra marca o primeiro gol, alguma coisa nesse sentido, né? Ou fica até os 80, cada um tem uma técnica. Aqui eu só estou analisando ficando até o final. E ficando até o final, tiveram jogos que a zebra marcou e depois o favorito virou. O jogo do Egito, por exemplo. O Egito marcou e depois a Bélgica empatou. Então seria um jogo que alguns teriam feito cash out. Mas nessa técnica de ficar até o final, um head apenas. Mas os greens não pagaram tanto também. Os greens não pagaram tanto. E o resultado foi positivo, mas foi positivo aqui em 30%. Eu lucraria aqui 30% da stake nesses 24 jogos da primeira rodada. Um red, 23 greens, mas o resultado não foi tão positivo. Significativamente, o over 0.5 HT foi o que funcionou melhor. Teve ótimo resultado. Não que o 0.1 não tenha funcionado, mas foi bem expressivo o over 0.5 HT. E o maior vilão aí, acho que foi teve o goleada e teve o back favorito, mas a gente consegue identificar, né? Que o goleada é por causa de ficar até o final, que é uma coisa que a gente normalmente não faz. E o back favorito se eu resolveria talvez com o lei zebra, que eu preciso também calcular aqui para vocês. Mas voltando ao cenário total, o valor total, se eu fizesse fazendo essas quatro estratégias na primeira rodada inteira, todos os jogos, pegando as odds reais, você teria aí 222 de lucro, 212%. Se você não vai botar uma stake de R$1.000, quiser pensar em forma percentual, seria 212 de lucro. Tá? Você teria 2 vezes mais a sua stake no resultado final fazendo isso. Isso tudo alavancado pelo over 0.5 HT, que deu 4 e pouco. Tá? Quis trazer isso aqui para vocês. Finalizada a primeira rodada. Estou de olho na Copa. Não vou ficar aqui produzindo vídeo sobre cada um dos jogos, sobre tudo que está acontecendo jogo a jogo, porque eu vou admitir que tem jogo que eu nem vejo, ou tem jogo que eu estou saindo, fazendo outra coisa, mas eu vou sempre trazer um resumo para vocês do que está acontecendo, principalmente assim, resumo de mercado. Se tivesse feito isso, como teria sido? Fazendo isso aqui, como foi o resultado? Então colaborem também comentando aí o que vocês querem que eu traga nesse formato que eu trago para vocês. E depois que passar a Copa, eu vou compartilhar essa tabelinha com vocês também, tá? Tudo explicadinho. Bem, é isso. Queria só aparecer com esse conteúdo aqui para vocês. Dá para ter uma noção, né, do que fazer, inclusive, na segunda rodada. A segunda rodada já começa hoje, então já vou começar aqui a trabalhar. E espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Depois a gente vai fazer um compilado da Copa inteira, dos principais mercados, um trabalho um pouco mais completo, mas está tudo ficando registrado aqui para a gente poder usar depois. Beleza, galera? Valeu, vambora que tem mais Copa para ir.